Sabe aquela sensação de olhar para a conta de investimentos e pensar: nossa, o primeiro milhão parece uma meta impossível? Pois é, muita gente se sente assim. Mas e se a matemática para chegar lá fosse, na verdade, bem mais simples e alcançável do que parece? Vamos desvendar esse mistério juntos. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é o coração de tudo. Na jornada para fazer R$ 1 milhão, qual o peso, qual o valor real dos primeiros 100 mil? Olha, a resposta vai contra o que a gente pensa de primeira. A nossa intuição grita que 100 mil é, bom, 10% de 1 milhão, certo? Matemática básica. Só que no mundo dos investimentos, a coisa é bem diferente. Esses 100 mil, na verdade, representam 1/3 do caminho. Isso mesmo, 33%. E essa diferença toda mostra que a maioria das pessoas não entende como a riqueza é construída de verdade. E é por isso que a gente precisa falar sobre a matemática contraintuitiva da riqueza. O progresso de quem investe não é uma linha reta, sabe? Não é como subir uma escada, degrau por degrau. É mais como uma curva que vai ficando cada vez mais íngreme. E o que faz essa curva acelerar? Ah, o segredo tem nome: juros compostos. É aquela ideia de que não é só o dinheiro investido que rende, mas os próprios rendimentos também começam a render. É a famosa bola de neve. No começo é pequena, mas com o tempo ela vira uma avalanche. Entender isso muda o jogo completamente. Tá, mas como isso funciona na vida real? Vamos ver na prática. Começando pela parte que, vamos ser sinceros, é a mais difícil de todas. A jornada para juntar os primeiros 100 mil. Essa é a escalada mais pesada. Para a gente conseguir visualizar, vamos usar um plano bem pé no chão, ok? Imagina só, um aporte mensal de R$ 400. Aí, todo ano, esse valor sobe uns 6% só para corrigir a inflação. E a gente considera uma rentabilidade média de 12% ao ano. São números bem realistas, que com disciplina muita gente consegue alcançar. Seguindo esse plano, aquele primeiro grande marco, os R$ 100 mil, chega em quase 7 anos. Eu sei, 7 anos pode parecer uma eternidade, mas o ponto principal aqui é que, nessa fase, o que mais conta é a disciplina de aportar todo mês, sabe? É o trabalho de formiguinha. E vamos combinar, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? E olha que interessante, mesmo nessa fase inicial, quando se bate os 100 mil, uns 60% desse valor já não vieram do bolso, vieram dos próprios rendimentos. Ou seja, a bola de neve, mesmo pequena, já começou a fazer o trabalho dela. Agora a coisa começa a ficar boa. Com essa base sólida de 100 mil, a gente entra de vez na fase do efeito bola de neve. É aqui que o crescimento começa a acelerar de verdade e a mágica acontece. Vamos voltar para a nossa linha do tempo para ver isso. Lembra que levou quase 7 anos para chegar nos primeiros 100 mil? Bom, para dobrar e chegar em 200 mil, agora leva menos de 3 anos. 7 anos para o primeiro, menos de 3 para o segundo. A aceleração é simplesmente brutal. Tem uma analogia que eu acho perfeita para isso. É como dirigir um carro. Os primeiros 100 mil são aquela subida íngreme, sabe? Primeira marcha, pé no acelerador, motor gritando, é difícil. Mas depois que se chega no topo do morro, aí é só descida. O carro ganha embalo sozinho, quase sem esforço. E essa descida nos leva para a fase final da jornada até 1 milhão. É o momento em que os juros compostos assumem o controle. Eles se tornam a força principal e o dinheiro começa, literalmente, a trabalhar muito mais do que a pessoa que investe. Agora, se a gente olhar a linha do tempo completa, a imagem fica cristalina. Em 20 anos se atinge 1 milhão. Mas o mais inacreditável vem agora. Para chegar a 2 milhões, leva só mais 4 anos. Pensa nisso, 20 anos para o primeiro milhão e só 4 para o segundo. É impressionante. E se ainda resta alguma dúvida, é só olhar de onde veio esse 1 milhão. Olha só isso, mais de 84% de toda essa grana veio dos juros compostos. Os aportes mensais, que foram super importantes lá no início, viraram uma parte bem pequena do total. O dinheiro fez o trabalho pesado. Vamos trazer isso para a vida real. Com 1 milhão investido, rendendo 12% ao ano, esse patrimônio gera R$ 120 mil por ano. Sozinho. Lembra daqueles 7 anos de luta para juntar os primeiros 100 mil? Agora, a carteira gera mais do que isso todo ano, sem precisar fazer mais nada. É claro que falando assim parece fácil, né? Mas a gente sabe que essa jornada tem desafios, tem dúvidas. Então, vamos falar um pouco sobre os obstáculos mais comuns que aparecem e como a gente pode passar por eles. A primeira pulga atrás da orelha de todo mundo é sempre a mesma.
E as crises? E se o mercado desabar, todo o dinheiro investido vai sumir? Bom, para quem investe pensando no longo prazo, a lógica se inverte. Uma queda de mercado não é um desastre, é uma promoção. É a Black Friday da Bolsa. O dinheiro do aporte mensal passa a comprar mais ativos, mais cotas, quando está tudo mais barato. E o histórico mostra: o mercado sempre se recupera. E quando ele sobe, aqueles ativos comprados na baixa valem muito mais. Outro ponto que sempre aparece é: mas eu não consigo poupar R$ 400 por mês. E essa é uma dificuldade real, sem dúvida. Mas muitas vezes a solução está mais perto do que a gente pensa. A verdade é que a maioria de nós não sabe exatamente para onde o nosso dinheiro está indo. Por exemplo, se fosse possível reduzir em só 20% os gastos com alimentação fora de casa, boa parte desses R$ 400 já apareceria. Outro exemplo clássico: trocar um carro zero financiado por um bom usado. Só aí a prestação pode cair pela metade, liberando uma grana todo mês. Mas sabe, essa jornada não é só sobre números e planilhas. Tem um prêmio muito maior no final. Algo que muda a vida financeira para sempre. É a mudança de mentalidade que acontece no caminho. Tem uma frase do Charlie Munger, um dos maiores investidores da história, que diz o seguinte: não importa o que você precise fazer, encontre um jeito de juntar 100 mil. O gênio dessa frase não está no número, está no que é preciso para chegar lá. Os hábitos, a disciplina, a paciência. Isso é o que se torna o verdadeiro patrimônio. Algo que ninguém tira de você. Então, para fechar, a reflexão que fica é essa. Daqui a 20 anos, qual vai ser a história contada? Vai ser a história de agradecer a si mesmo pelas decisões de hoje? Ou vai ser a de ficar se perguntando, e se eu tivesse começado? A matemática não mente. E o tempo, o tempo vai passar de qualquer jeito. A grande questão é o que vai ser feito com ele. É essa escolha que faz toda a diferença.